Dando continuidade, pessoal, à leitura da 6.015, vamos ler agora os capítulos 2 e 3, que dizem respeito à escrituração e ordem de serviço e às penalidades, tá certo? Vamos lá, capítulo 2. Nós vemos aqui já que duas inclusões ou redação dada, né, pela 14382. Vale a pena, então, como sempre, a gente grifar, dar um risquinho aqui para a gente voltar nela depois, tá? Artigo 33. Haverá em cada cartório os seguintes livros. Inciso 1. A. De registro de nascimento. Inciso 2. B. De registro de casamento. Inciso 3. B. Auxiliar. De registro de casamento religioso para efeitos civis. Inciso 4. C. De registro de óbitos. Inciso 5. C. Auxiliar. De registro de natimortos. Inciso 6. D. De registro de proclama. Parágrafo único. No cartório do primeiro ofício ou da primeira subdivisão judiciária, haverá em cada comarca outro livro para inscrição dos demais atos relativos ao Estado Civil, designado sobre a letra E. Então, aqui, pessoal, temos o livro E, né? E voltamos aqui no Coesos, NI. A gente sabia que os nascimentos estão no livro A, sabíamos que os casamentos, e agora sabemos que os casamentos para efeitos civis estão no livro B, auxiliar, e os óbitos estão no livro C, e os natimortos estão no livro C, auxiliar. Agora a gente descobriu, então, onde que ficam as emancipações, as sentenças declaratórias de ausência, as opções de nacionalidade, as sentenças que deferirem a legitimação adotiva e as interdições, né? Descobrimos agora que nós temos um outro livro, que é o livro E. Ele não está em todos os RCPNs, os pequenininhos não têm esse livro. Esse livro fica sempre no primeiro ofício ou na primeira subdivisão judiciária, tá? Artigo 34. O oficial juntará a cada um dos livros índice alfabético dos assentos lavrados pelos nomes das pessoas a quem se referirem. Parágrafo único. O índice alfabético poderá, a critério do oficial, ser organizado pelo sistema de fichas, desde que preencham estas os requisitos de segurança, comodidade e pronta busca. Artigo 35. A escrituração será feita seguidamente em ordem cronológica de declarações, sem abreviaturas nem algarismos. No fim de cada assento e antes da subscrição e das assinaturas, serão ressalvadas as emendas, entrelinhas ou outras circunstâncias que puderem ocasionar dúvidas. Entre um assento e outro, será traçada uma linha de intervalo, tendo cada um o seu número de ordem. Artigo 36. Os livros de registro serão divididos em 3 partes, sendo na da esquerda lançado o número de ordem e na central o assento, ficando na da direita espaço para as notas, averbações e retificações. Artigo 37. As partes ou seus procuradores, bem como as testemunhas, assinarão os assentos, inserindo-se neles as declarações feitas de acordo com a lei ou ordenadas por sentença. As procurações serão arquivadas, declarando-se no termo a data, o livro, a folha e o ofício em que foram lavradas, quando constarem de instrumento público. Parágrafo 1º. Se os declarantes ou as testemunhas não puderem por qualquer circunstância assinar, far-se-á declaração no assento, assinando a rogo outra pessoa e tomando-se a impressão datiloscópica da que não souber assinar à margem do assento. Parágrafo 2º. As custas com o arquivamento das procurações ficarão a cargo dos interessados. Artigo 38. Antes da assinatura dos assentos,
estes serão lidos às partes e às testemunhas do que se fará menção. Artigo 39. Tendo havido omissão ou erro de modo que seja necessário fazer adição ou emenda, estas serão feitas antes da assinatura ou ainda em seguida, mas antes de outro assento, sendo a ressalva novamente por todos assinada. Artigo 40. Fora da retificação feita no ato, qualquer outra só poderá ser efetuada nos termos dos artigos 109 a 112 desta lei. Artigo 41. Reputam-se inexistentes e sem efeitos jurídicos quaisquer emendas ou alterações posteriores, não ressalvadas ou não lançadas na forma indicada nos artigos 39 e 40. Artigo 42. A testemunha para os assentos de registro deve satisfazer as condições exigidas pela lei civil, sendo admitido o parente em qualquer grau do registrado. Parágrafo único. Quando a testemunha não for conhecida do oficial do registro, deverá apresentar documento hábil da sua identidade, do qual se fará no assento expressa menção. Artigo 43. Os livros de proclama serão escriturados cronologicamente com o resumo do que constar dos editais expedidos pelo próprio cartório ou recebidos de outros, todos assinados pelo oficial. Parágrafo único. As despesas de publicação do edital serão pagas pelo interessado. Artigo 44. O registro do edital de casamento conterá todas as indicações quanto à época de publicação e aos documentos apresentados, abrangendo também o edital remetido por outro oficial processante. Artigo 45. A certidão relativa ao nascimento de filho legitimado por subsequente matrimônio deverá ser fornecida sem o teor da declaração ou averbação a esse respeito, como se fosse legítimo. Na certidão de casamento também será omitida referência a aquele filho, salvo havendo em qualquer dos casos determinação judicial deferida em favor de quem demonstre legítimo interesse em obtê-la. Passando para o capítulo 3 das penalidades. Artigo 46. As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal serão registradas no lugar de residência do interessado. Parágrafo 1º. O requerimento do registro será assinado por 2 testemunhas sob as penas da lei. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. O oficial do registro civil, se suspeitar da falsidade da declaração, poderá exigir prova suficiente. Parágrafo 4º. Persistindo a suspeita, o oficial encaminhará os autos ao juízo competente. Parágrafo 5º. Se o juiz não fixar prazo menor, o oficial deverá lavrar o assento dentro em 5 dias, sob pena de pagar multa correspondente a 1 salário mínimo da região. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo que o que é prazo, eu coloco a bolinha para a gente anotar depois, e eu já anoto aqui 1 salário. Normalmente é mínimo da região, são salários mínimos da região, tá? As penas de multa aplicáveis aos registradores e aos tabeliães. Parágrafo 1º. Se for injusta a recusa ou injustificada a demora, o juiz que tomar conhecimento do fato poderá impor ao oficial multa de 1 a 10 salários mínimos da região, ordenando que no prazo improrrogável de 24 horas seja feito o registro, a averbação, a anotação ou fornecida a certidão, sob pena de prisão de 5 a 20 dias. Então tá aí, né, a prisão civil de 5 a 20 dias do oficial de registro que recusar ou retardar injustificadamente
algum registro, não é isso, pessoal? Então aqui a gente tem 24 horas, 5 a 20 dias e 1 a 10 salários mínimos. Parágrafo 2º. Os pedidos de certidão feitos por via postal, telegráfica ou bancária serão obrigatoriamente atendidos pelo oficial do Registro Civil, satisfeitos os emolumentos devidos, sob as penas previstas no parágrafo anterior. Artigo 48. Os juízes farão correição e fiscalização nos livros de registro, conforme as normas de organização judiciária. Artigo 49. Aqui nós vamos ter 4 prazinhos, tá, pessoal? Olha aqui. Os oficiais do Registro Civil remeterão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, né, pessoal? Dentro dos primeiros 8 dias dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, um mapa dos nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos no trimestre anterior. Parágrafo 1º. A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fornecerá mapas para execução do disposto neste artigo, podendo requisitar aos oficiais do registro que façam as correções que forem necessárias. Parágrafo 2º. Os oficiais que no prazo legal, não remeterem os mapas incorrerão na multa de 1 a 5 salários mínimos da região, que será cobrada como dívida ativa da União, sem prejuízo da ação penal que couber no caso. Então, aqui 1 a 5 salários, né, que a gente fica sabendo. E aqui é a primeira vez que fala assim que vai ser cobrada a multa como dívida ativa da União. É interessante a gente perceber isso, mas sobre isso nós vamos falar, como já dissemos anteriormente, na próxima leitura. Parágrafo 3º, incluído aí, ou redação dada, né, pela 12662 de 2012. Ela aparece para a gente aqui de repente, até então a gente não tinha tido contato nenhum com ela, vamos anotar ela, que não custa a gente ver lá na frente do que ela trata, certo? Parágrafo 3º. O mapa de que trata o caput deverá ser informado no mapa, né, o número da identificação da declaração de nascido vivo. Parágrafo 4º. Os mapas dos nascimentos deverão ser remetidos aos órgãos públicos interessados no cruzamento das informações do Registro Civil e da declaração de nascido vivo, conforme o regulamento, com o objetivo de integrar a informação e promover a busca ativa de nascimentos. Parágrafo 5º. Os mapas previstos no caput e no parágrafo 4º deverão ser remetidos por meio digital quando o registrador detém a capacidade de transmissão de dados. Pessoal, vamos finalizar esse áudio aqui. No próximo áudio a gente entra no capítulo 4, que diz respeito ao nascimento. Tá ok?
Dando continuidade, pessoal, à leitura da 6.015, vamos ler agora os capítulos 2 e 3, que dizem respeito à escrituração e ordem de serviço e às penalidades, tá certo? Vamos lá, capítulo 2. Nós vemos aqui já que duas inclusões ou redação dada, né, pela 14382. Vale a pena, então, como sempre, a gente grifar, dar um risquinho aqui para a gente voltar nela depois, tá? Artigo 33. Haverá em cada cartório os seguintes livros. Inciso 1. A. De registro de nascimento. Inciso 2. B. De registro de casamento. Inciso 3. B. Auxiliar. De registro de casamento religioso para efeitos civis. Inciso 4. C. De registro de óbitos. Inciso 5. C. Auxiliar. De registro de natimortos. Inciso 6. D. De registro de proclama. Parágrafo único. No cartório do primeiro ofício ou da primeira subdivisão judiciária, haverá em cada comarca outro livro para inscrição dos demais atos relativos ao Estado Civil, designado sobre a letra E. Então, aqui, pessoal, temos o livro E, né? E voltamos aqui no Coesos, NI. A gente sabia que os nascimentos estão no livro A, sabíamos que os casamentos, e agora sabemos que os casamentos para efeitos civis estão no livro B, auxiliar, e os óbitos estão no livro C, e os natimortos estão no livro C, auxiliar. Agora a gente descobriu, então, onde que ficam as emancipações, as sentenças declaratórias de ausência, as opções de nacionalidade, as sentenças que deferirem a legitimação adotiva e as interdições, né? Descobrimos agora que nós temos um outro livro, que é o livro E. Ele não está em todos os RCPNs, os pequenininhos não têm esse livro. Esse livro fica sempre no primeiro ofício ou na primeira subdivisão judiciária, tá? Artigo 34. O oficial juntará a cada um dos livros índice alfabético dos assentos lavrados pelos nomes das pessoas a quem se referirem. Parágrafo único. O índice alfabético poderá, a critério do oficial, ser organizado pelo sistema de fichas, desde que preencham estas os requisitos de segurança, comodidade e pronta busca. Artigo 35. A escrituração será feita seguidamente em ordem cronológica de declarações, sem abreviaturas nem algarismos. No fim de cada assento e antes da subscrição e das assinaturas, serão ressalvadas as emendas, entrelinhas ou outras circunstâncias que puderem ocasionar dúvidas. Entre um assento e outro, será traçada uma linha de intervalo, tendo cada um o seu número de ordem. Artigo 36. Os livros de registro serão divididos em 3 partes, sendo na da esquerda lançado o número de ordem e na central o assento, ficando na da direita espaço para as notas, averbações e retificações. Artigo 37. As partes ou seus procuradores, bem como as testemunhas, assinarão os assentos, inserindo-se neles as declarações feitas de acordo com a lei ou ordenadas por sentença. As procurações serão arquivadas, declarando-se no termo a data, o livro, a folha e o ofício em que foram lavradas, quando constarem de instrumento público. Parágrafo 1º. Se os declarantes ou as testemunhas não puderem por qualquer circunstância assinar, far-se-á declaração no assento, assinando a rogo outra pessoa e tomando-se a impressão datiloscópica da que não souber assinar à margem do assento. Parágrafo 2º. As custas com o arquivamento das procurações ficarão a cargo dos interessados. Artigo 38. Antes da assinatura dos assentos,
estes serão lidos às partes e às testemunhas do que se fará menção. Artigo 39. Tendo havido omissão ou erro de modo que seja necessário fazer adição ou emenda, estas serão feitas antes da assinatura ou ainda em seguida, mas antes de outro assento, sendo a ressalva novamente por todos assinada. Artigo 40. Fora da retificação feita no ato, qualquer outra só poderá ser efetuada nos termos dos artigos 109 a 112 desta lei. Artigo 41. Reputam-se inexistentes e sem efeitos jurídicos quaisquer emendas ou alterações posteriores, não ressalvadas ou não lançadas na forma indicada nos artigos 39 e 40. Artigo 42. A testemunha para os assentos de registro deve satisfazer as condições exigidas pela lei civil, sendo admitido o parente em qualquer grau do registrado. Parágrafo único. Quando a testemunha não for conhecida do oficial do registro, deverá apresentar documento hábil da sua identidade, do qual se fará no assento expressa menção. Artigo 43. Os livros de proclamas serão escriturados cronologicamente com o resumo do que constar dos editais expedidos pelo próprio cartório ou recebidos de outros, todos assinados pelo oficial. Parágrafo único. As despesas de publicação do edital serão pagas pelo interessado. Artigo 44. O registro do edital de casamento conterá todas as indicações quanto à época de publicação e aos documentos apresentados, abrangendo também o edital remetido por outro oficial processante. Artigo 45. A certidão relativa ao nascimento de filho legitimado por subsequente matrimônio deverá ser fornecida sem o teor da declaração ou averbação a esse respeito, como se fosse legítimo. Na certidão de casamento também será omitida referência a aquele filho, salvo havendo em qualquer dos casos determinação judicial deferida em favor de quem demonstre legítimo interesse em obtê-la. Passando para o capítulo 3 das penalidades. Artigo 46. As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal serão registradas no lugar de residência do interessado. Parágrafo 1º. O requerimento do registro será assinado por duas testemunhas sob as penas da lei. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. O oficial do registro civil, se suspeitar da falsidade da declaração, poderá exigir prova suficiente. Parágrafo 4º. Persistindo a suspeita, o oficial encaminhará os autos ao juízo competente. Parágrafo 5º. Se o juiz não fixar prazo menor, o oficial deverá lavrar o assento dentro em 5 dias, sob pena de pagar multa correspondente a 1 salário mínimo da região. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo que o que é prazo coloca bolinha para a gente anotar depois, e eu já anoto aqui 1 salário. Normalmente é mínimo da região, são salários mínimos da região, tá? As penas de multa aplicáveis aos registradores e aos tabeliães. Parágrafo 1º. Se for injusta a recusa ou injustificada a demora, o juiz que tomar conhecimento do fato poderá impor ao oficial multa de 1 a 10 salários mínimos da região, ordenando que no prazo improrrogável de 24 horas seja feito o registro, a averbação, a anotação ou fornecida a certidão, sob pena de prisão de 5 a 20 dias. Então tá aí, né, a prisão civil de 5 a 20 dias do oficial de registro que recusar ou retardar injustificadamente algum registro. Não é isso, pessoal? Então aqui a gente tem 5
24 horas, 5 a 20 dias e 1 a 10 salários mínimos. Parágrafo 2º. Os pedidos de certidão feitos por via postal, telegráfica ou bancária serão obrigatoriamente atendidos pelo oficial do Registro Civil, satisfeitos os emolumentos devidos, sob as penas previstas no parágrafo anterior. Artigo 48. Os juízes farão correição e fiscalização nos livros de registro, conforme as normas de organização judiciária. Artigo 49. Aqui nós vamos ter 4 prazinhos, tá, pessoal? Olha aqui. Os oficiais do Registro Civil remeterão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, né, pessoal? Dentro dos primeiros 8 dias dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, um mapa dos nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos no trimestre anterior. Parágrafo 1º. A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fornecerá mapas para execução do disposto neste artigo, podendo requisitar aos oficiais do registro que façam as correções que forem necessárias. Parágrafo 2º. Os oficiais que no prazo legal, não remeterem os mapas, incorrerão na multa de 1 a 5 salários mínimos da região, que será cobrada como dívida ativa da União, sem prejuízo da ação penal que couber no caso. Então, aqui 1 a 5 salários, né, que a gente fica sabendo. E aqui é a primeira vez que fala assim que vai ser cobrada a multa como dívida ativa da União. É interessante a gente perceber isso, mas sobre isso nós vamos falar, como já dissemos anteriormente, na próxima leitura. Parágrafo 3º, incluído aí, ou redação dada, né, pela 12662 de 2012. Ela aparece para a gente aqui de repente, até então a gente não tinha tido contato nenhum com ela, vamos anotar ela, que não custa a gente ver lá na frente do que ela trata, certo? Parágrafo 3º. O mapa de que trata o caput deverá ser informado no mapa, né, o número da identificação da declaração de nascido vivo. Parágrafo 4º. Os mapas dos nascimentos deverão ser remetidos aos órgãos públicos interessados no cruzamento das informações do Registro Civil e da declaração de nascido vivo, conforme o regulamento, com o objetivo de integrar a informação e promover a busca ativa de nascimentos. Parágrafo 5º. Os mapas previstos no caput e no parágrafo 4º deverão ser remetidos por meio digital quando o registrador detém a capacidade de transmissão de dados. Pessoal, vamos finalizar esse áudio aqui. No próximo áudio a gente entra no capítulo 4, que diz respeito ao nascimento. Tá ok? Muito obrigada.